Bom, pessoal, o segundo problema que iremos considerar nessa primeira semana de aula é o seguinte, problema número 2. O que diz esse problema? Será que existem dois números não negativos? Primeira coisa, não negativos. Cuya suma seja 16 e cuyo produto seja máximo? Será que existen dois números não negativos? Números não negativos são números na recta numérica que são maiores ou iguais a zero. É um número real. É um número não negativo se ele é maior ou igual do que zero. Ele pode estar à direita de zero ou ele pode ser o próprio zero. Então a ideia é responder essa pergunta. Será que eu posso encontrar dois números não negativos cuja suma seja 16 e cujo produto seja máximo? Se só houver dois números que tenham suma 16, pronto, eles teriam o produto máximo, porque não há nada com que compará-lo, só com ele próprio. Mas existem vários números cuja suma seja 16, por exemplo, 0 mais 16 é 16. A coisa é que o produto desses dois números é 0. Outro par de números seria 2 mais 14, 16. Agora, o produto de 2 vezes 14 é 28. E se tu compara 0 com 28, então 28, 2 e 14 seria o par de números que tem produto máximo. Por quê? Porque 28 é maior que 0. Se só houverem esses dois pares, então a resposta é facílima. 2 e 14 seria esse par. Acontece que não necessariamente existe esse par. Há outro par. 3 más 13, né? Aí seria 16, né? E o produto seria que 39. 39 é maior que 28 e, portanto, maior que 0. E então, esse aqui seria o par que tem produto máximo. E assim sucessivamente. Então, de novo, se esse problema fosse um problema finito, ou seja, se só existem um número finito de pares que tem suma 16, então o problema seria facílimo. Por quê? Porque dentro desse número finito de pares, daria para escolher o par que tem produto máximo. Tarefa, por exemplo. Vou deixar aqui uma tarefa. Escolhe só pares de enteros que tenham, no negativos, né? Suma 16 e prove que 8 e 8 são aqueles cujo produto é máximo. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, quando eu pego aqui 8 mais 8, a suma é 16, e o produto deles é que 64. Então, 64 é o maior produto quando se compara com os produtos dos outros pares de enteros que sumen 16. Por exemplo, 1 más 15 es 16. O produto de 1 y 15 es 15. 15 no supera 64. Então, se as escolhas fossem pares não negativos de enteros, daria para descobrir facilmente nesse problema finito de pares,
nesse problema así escolhido, né? Só escolhendo pares de enteros não negativos que sumen 16, aí é fácil determinar que 8 e 8 é esse par. Qual é o problema? O problema é que essa questão não é uma questão finita. Há infinitos pares de números não negativos que têm suma 16. Então, a ideia é identificar isso, saber que isso é verdade. De fato, os números que tu escolher, eles devem ficar entre esse intervalo. O sea, si x y, o sea, x y y son dos números no negativos. Si tú escolhes eles de tal forma que eles sumen 16, então necessariamente eles devem ficar aqui. Beleza? Se um deles é maior que 16, o sea, por exemplo, se tu pega um número que é maior que 16, para que a suma desse número com outro número te dê 16, o outro tem que ser negativo, então não pode. Beleza? Eu te estou explicando por que os números devem ficar aqui, nesse intervalo. ¿Por qué, por qué deben ser mayores o iguales que cero? Porque esa fue a hipótesis, números no negativos. Entonces, por tanto, a priori, eles deben ficar mayores o iguales que a cero. Mas eles não podem passar 16. Por quê? Porque se um deles fosse 16, o sea, maior que 16, o outro será negativo, não pode. Beleza? Então, ambos os números, os dois podem ser 16? Não, porque 16 mais 16, 32. Então, ambos os números não podem ser 16. Um deles pode, sim. Se um deles é, o outro é zero. Agora, um deles pode ser maior que 16? Não, porque isso obrigaria a que o outro número te desse negativo. Por exemplo, se tu pega com o número 17, já, para que a suma desse número com outro te dê 16, aqui tu teria que colocar menos 1, né? Então não pode. Por isso que ambos os números que tu escolher, a condição é que esses números devem ficar escolhidos aqui, nesse intervalo fechado. Lembra das colinhas, que significa um intervalo fechado na recta real. Intervalo com extremo 0 e o outro extremo 16. Então, ambos os números devem ser escolhidos aí. E como seria esse problema matemáticamente? Então, problema 2, matemáticamente. Aqui eu tenho aqui o rasgo do problema 2. A matemática do problema 2. O problema 2 é assim, ó. Coloquei aqui x0, y0 e aqui x e aqui y. Então, o problema é assim. Será que existen dois números será que existen x0 y y0, ahora sí, en 0,16 com. Tenho que pedir que a suma deles te dê 16. Tá o quê? O produto desses dois números seja maior ou igual que o produto de dois números x e y nesse intervalo
com x mais y igual a 16. Esse é o problema. Então, a priori tu diz, opa, o problema ganhou uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque quantos pares de números podem ser escolhidos nesse intervalo de 0 a 16, cuja suma é 16? Infinito. Há uma infinidade de escolhas. Há uma infinidade de escolhas. Se só considerássemos números enteros não negativos nesse intervalo de 0 a 16, o número de escolhas seria finito. Porque, lembra aqui, ó, aqui 0, aqui 16, aqui 1, 2, 3, 4, 5, pá, 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 8, pá, 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 15 e 16. Por exemplo, se x é 0, y é 16. Se x é 1, y é 15. Se x é 2, y é 14. Então, há um número finito de pares nesse intervalo que sumem 16. E aí, entre esse número finito de pares sumando 16, dá para escolher quais pares têm um maior produto. E a ideia é que 8 e 8 é um par que suma 16 e o produto dele é 64, supera todos os produtos de números que suman 16. Acontece que temos um problema que não somente esses pares suman 16, não. Há um número infinito de pares nesse intervalo de 0 a 16 que suman 16. Então, o problema em matemática seria: será que existem dois números, x0 e y0, nesse intervalo de 0 a 16, tal que eles sumem 16? E tal que o produto desses dois números supere qualquer outro produto de números nesse intervalo que sume 16? É aí em que uma função de variável real te permite resolver esse problema. Então, a ideia é transformar esse problema dado, né? Aqui está a matemática desse para aqui, matemática do problema dado, em um outro problema. E qual seria esse outro problema? Bom, aí a tua expertise, a tua imaginação, a tua criatividade para transformar esse problema matemático num outro problema, né? Cuja resposta te permita resolver o teu problema original. Então, como encontrar esse problema é um desafio. Mas a ideia é que nessa primeira semana estudaremos como esses dois problemas e, em particular, como encontrar essa tal função que te permita resolver esse teu problema, né? De encontrar dois números com suma fixa, em particular 16, e cujo produto é máximo. Também é um problema de otimização. A outra tarefa é que esse problema, né, algebraico, pode ser transformado num problema de geometria. Qual o problema de geometria? Prove que o problema acima é equivalente ao problema de encontrar entre todos os retângulos com perímetro 32 aquele que possui a maior área. Então, eu poderia ter começado, né, ou poderia ter proposto um outro problema, um problema de geometria. Olha, o problema é o seguinte: encontre entre todos os retângulos, el problema geométrico, problema, geometría. Aquí, rectángulo. Encontre entre todos los rectángulos con perímetro 32 aquel que tenga a mayor área. Entonces la idea es cuántos rectángulos
de perímetro 32 pueden ser construidos. Si tú me dices que hay un número finito de rectángulos de perímetro 32 que pueden ser construidos, entonces la respuesta es fácil, porque entre, entre ese número finito de rectángulos, tú escoges aquel que tenga mayor área. Por ejemplo, si los lados de esos rectángulos tienen que ser enteros, es posible probar que un cuadrado sería un mayor rectángulo. O sea, de nuevo, repito, si yo digo que los lados, los rectángulos, tienen que ser números enteros, con la condición de que el perímetro tenga que ser 32, entonces en ese caso, el cuadrado de lado 8, 8, es mayor área. Mas, infelizmente, para vocês, no solo existe un número finito de rectángulos con perímetro 32, hay un número infinito de rectángulos que pueden ser construidos que tienen ese perímetro. Entonces entramos en un problema desafiante, porque no da para identificar un de cada vez entre esa infinidad aquel que tenga mayor área. La idea es atacar ese problema como construyendo una función real, probando que esa función real tiene máximo y la idea es que esa función, a resolución de ese nuevo problema te permita ir a tu problema original para resolverlo. O sea, la idea es construir un problema equivalente en el sentido de que ese segundo problema te permita resolver ese primer problema. ¿Bien? Pronto. Entonces sería un segundo problema a estudiar en esa primera semana.